Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Paula Pagu e hoje vou iniciar aqui com vocês uma aula dessas tantas que nós estamos fazendo do Literatura e Vestibular. Agradecemos imensamente a participação de vocês, a interação, a vontade de estar junto conosco aqui nesse projeto de extensão tão rico para nós, que é o Literatura e Vestibular. Um projeto que tem cerca de 4 anos, iniciou na pandemia e continuou com o intuito, com o objetivo, com a vontade de trazer leituras e literaturas para os apreciadores de boas leituras, mas principalmente para os vestibulandos, para as vestibulandas, tá bom? Convido a vocês a assistirem às outras aulas, que são feitas com muito compromisso, cuidado, carinho e respeito. Mas é claro, como sempre dizemos, nenhuma aula substitui o livro, a leitura literária, a leitura do livro, tá bom? Assistam as outras após a leitura. Eu sempre convido isso. Acho que é interessante primeiro conhecer a obra, as camadas de leitura, as propostas, a percepção de vocês e aí ver os nossos vídeos e outros tantos que vocês quiserem ver. Mas ter ali os pedacinhos literários, os movimentos de vocês primeiramente. Hoje vou fazer a leitura, né? Vou fazer aqui o resumo, vou fazer aqui a aula do Prosas Seguidas de Odes Mínimas de José Paulo Paes. Já o título nos convida a pensar, a não entender prosas seguidas de odes mínimas. Como assim? É uma prosa? É uma poesia? É uma prosa no sentido que a poesia é prosaica. A poesia é do cotidiano, fala do nosso cotidiano, né? De pequenas odes, de pequenos lugares, de movimento. Às vezes, de uma garrafa sai né? Algo tão simples, sai ali uma poesia tão bonita. O José Paulo Paes, ele é um grande nome, né, da nossa literatura brasileira. Talvez você não conheça, mas eu o convido humildemente a fazer uma releitura. Eu sei que agora vocês, no movimento de vestibular, muitas vezes vocês não têm esse tempo dessa leitura, dessa releitura. É um livro curto, mas existem tantos outros, né? Unicamp, FUVEST e por aí vai. Então, eu sei que agora não é o momento de releitura. Como assim, Paulo? Eu tô na loucura. Até rimou. Mas é um livro fantástico. Tudo bem? Como eu disse para vocês, ele merece ser relido. Ele é um livro rápido. E aí, eu ouvi uma frase que eu adorei, gente. Vocês querem ir bem no vestibular? Claro que querem. Vocês querem sair na frente? Então, eu penso humildemente que sai muito na frente quem tem aí essa esperteza de eu vou ler as obras na íntegra. Eu já vou sair na frente. Não é que eu estou puxando para minha sardinha de literatura, nem do grupo de extensão, projeto de extensão. É algo aqui, é papo reto, papo de professora. Eu quero sair na frente do meu vestibular, eu vou ler as obras na íntegra. Eu acredito demais nisso. E eu vou ler, pessoal, com meu coração aberto. Isso é importante também. Não adianta olhar lá para a obra e já tá com ela cheia de preconceitos, achando que não vale a pena, achando que não é interessante. Eu já acho que também não é legal. Abra o coração por algum motivo. Eu acredito que essa obra tá lá. Essa obra tem uma importância, tem uma relevância. Não é isso? Ter livros de leitura literária. Penso que, embora ele seja para algo utilitário de fazer uma prova, ele tem sua qualidade, seja ele um clássico, uma leitura mais antiga, uma leitura contemporânea, ele é um livro para ser lido. Tenham isso em mente, vão com o coração aberto, né? Às vezes, muitas coisas que estão ali são tão interessantes como esse livro, né? É um livro muito rico, por quê? Porque é um escritor fantástico, como eu já disse para vocês. É uma obra-prima. Ele é de 1992, mas ele poderia ter sido escrito hoje. Temas atuais, temas fraturantes, temas transversais que estão ali na fratura, estão ali no esqueleto, nos escondidinhos da nossa sociedade. Tantos temas que os jovens adoram. Eu, como educadora, sempre vejo os jovens.
gostando desses temas sociais e subjetivos, porque esse livro tem isso, por isso que é prosas, né? É aquela coisa é, do nosso social que não deixa de ser o nosso imaginário, as nossas questões, as nossas memórias. Isso é muito legal. Esse livro dividido em duas partes, que é um livro que traz muito dessa escrita sofisticada e lúdica do José Paulo Paes, tá? Você vai ver um grande escritor aí, um ensaísta, um que faz um artesanato com as palavras. Não se esqueçam disso. Neste livro, a gente coloca algumas coisas aqui, gente, e a gente acha que pode ser que caia. Vai cair? Se eu soubesse, gente, imagina, falaria tudo para vocês. E brincando, estaria milionária, né, se eu soubesse. Mas também não seria legal saber, não é isso? É bom a gente se aventurar numa prova, aprender com os erros e com os acertos e com essa aventura literária e também com essa leitura de fazer provas. Tudo bem? Continuando, depois dessa breve brincadeira, o José Paulo Paes, como eu disse para vocês, ele é um escritor contemporâneo da geração de 45, e nessa obra ela tem muita intertextualidade, interdiscursividade. Nós vemos ali o discurso do Oswald de Andrade com seus poemas curtos, com João Cabral de Melo Neto, essa coisa dura, árida de pensar a sociedade, do Drummond. Você pode ser, como a gente brincou aqui, não dá para saber o que vai cair, mas pode ser que aconteça esse movimento de trazer esses escritores. Por que não? A gente não sabe, né? Dessa prosa, dessa poesia, dessa prosa poética. Dessa escrita sofisticada, nós vemos aí projetos e propostas para se refletir o cotidiano em temas mínimos, pensando com delicadeza, mas também com firmeza, tantos temas difíceis, como também, em alguns momentos, essa referência dessa esposa, que lá no começo ele faz a dedicatória a ela, essa obra. Então tem essa mistura de sabores, e de valores. Como é a nossa vida? A nossa vida não é paradinha numa coisinha só, numa coisa só. É em muitas coisas, não é isso? Então, gente, nós temos aí uma obra com poemas que tem a crítica social como um forte momento, um forte movimento, alucinações, alienações, muitas vezes ali, para camadas de leituras a gente se aventurar e pensar na crítica da nossa vida, da nossa existência, da existência humana, às vezes das nossas dores, de sabores, mas sem piedade, que é muito interessante. Ali a gente pode pensar nas perdas de morte, nas morte no sentido, né, desde pessoas a sonhos e pessoas que estão vivas, não é isso que a gente perde na vida? Mas nessa poesia tão rica e tão forte, tá? Temos também a metapoesia, ali se estudando, se refletindo e pensando na escrita poética. Olha que legal, olha que interessante que ele faz. E esse subjetivo é pensando num ser social e também na alma humana. O que que nós somos como alma humana, gente? Nós somos um depósito de memórias, de recordações. Meu pai falecido, ele dizia assim para mim, também se chamava Paulo. Eu me chamo Paula, doutoranda aqui do programa de literatura e crítica literária. Que eu já saí aqui falando, eu não sei nem se eu me apresentei. Me apresentei? Se eu me apresento de novo. Paula Pagu, aqui doutoranda aqui do programa. Aí eu acho que eu só convidei vocês a assistirem às aulas. Então é isso. Eu, Paula, tinha um pai chamado Paulo. E o meu pai, ele dizia assim: Paula, a vida é feita de momentos. Curta os seus momentos com as pessoas que você gosta, com seus amigos, no seu trabalho, no friozinho da barriga de fazer um vestibular. É isso que faz da gente humanidade, não é isso? E nós temos aí, nessas leituras, nesses poemas, muitas coisas significativas sobre a alma humana, sobre o que é ser humano, né? Com os nossos defeitos, com as nossas angústias, com as nossas perdas.
com esses movimentos que permeiam a nossa existência. Tudo bem? E esse ensaísta, ele era ensaísta, tradutor, ele faz desse movimento de tanto conhecimento, porque nós somos tudo, né? Ele não vai ser só escritor, depois ele vai ser só ensaísta, depois ele vai ser só tradutor. Aqui a gente percebe uma pessoa que conhece, que sabe do que está fazendo e traz uma grande literatura para nós, tá bom? Também a gente tem que pensar como eu disse para vocês, que são poemas que passam da nossa existência. Ele pode falar em alguns momentos sobre amor, depois sobre morte, depois sobre uma garrafa, críticas sociais, a descrença na humanidade, e tudo isso está permeado. Então, eu convido vocês a fazerem essa leitura e pensar que às vezes a gente quer colocar tudo em caixinhas. E esse livro e essa literatura, ela mostra para nós que não tem nada disso, que a vida é um abrir de possibilidades, de ricas possibilidades, de se tirar esse poema está sendo escrito sobre o quê? Esse poema está sendo escrito sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, para nós pensarmos sobre a humanidade, sobre os conflitos e a dureza da sociedade. Tudo bem? Lembrando sempre que tudo que eu falar aqui, essa poesia racional, ela vai muito além quando a gente faz a nossa leitura. E nós temos aqui uma figura de linguagem pessoal que não dá para não saber. Ironia. Ele é permeado de ironia. Às vezes ele está fazendo elogio, está fazendo alguma coisa, e você começa a ler. Não, ele está ali cheio de ironia para fazer a sua crítica social, como era o nosso grande Machado de Assis. Não é isso? Do social ao indivíduo, ele vai permeando aquilo que ele quer trazer para nós, tá? Ele percorre também questões além do humano, questões além de nós pensarmos. Parece que ele mora, ele fala, ele se coloca como humano, mas em outros momentos, como biografias mesmo, de perdas, de coisas que ele mesmo pode ter passado, mas às vezes ele parece que ele está fora, refletindo. É isso que é a humanidade. Não esqueçam que é isso. Essa experimentação que eu falo para vocês é sobre isso que é a humanidade. Não esqueça do que é ser humano. Tudo bem? Esse livro, essa literatura de José Paulo Paes, que nós trazemos aqui como uma leitura, é algo que a gente tem que pensar como uma leitura de um vestibular, ela pode ser transgressora, porque muitas vezes a gente acha, nossa, já vem uma leitura muito chata, muito desinteressante, né? Não. Essa leitura que eu trago para vocês é uma leitura que mostra a importância do ser humano, a importância de se refletir, de ser um disparador crítico e social através da literatura, através da poesia. Muitas vezes a gente fala, nossa, a poesia é chata, né? A poesia não é para mim, a poesia não tem muito sentido para mim. Não. E aí a Unicamp, ela coloca uma leitura, uma literatura tão rica de falar do cotidiano, com essa sofisticação, com essa ironia, com esse movimento desses 20 textos que eles se entrelaçam, né? Com esses 13 poemas que são chamados de odes mínimas, que pegam esse movimento de um escritor que sempre deve ser lembrado nas listas. Ele já saiu, ele já caiu no Enem, se não me engano, né? E com poucas palavras ele faz grandes efeitos poéticos. Isso que faz um grande escritor, não é isso? Quantas vezes ele deve ter escrito, reescrito, para deixar algo tão sucinto que é assim, ó, disparador de infinitas possibilidades. Embora eles sejam breves, eles exploram com profundidade filosofia, humor, ironia, humanidade. É uma obra com forte influência desse modernismo, dessa geração de 45. Então, vocês vão ver aí.
a aridez e o jogo e a brincadeira poética das palavras. É muito importante você pensar que esse livro, ele é um livro que traz a humanidade, traz a sociedade e traz a vida de uma forma irônica e ao mesmo tempo muito crítica. Eu acho que é isso, gente. Mais que isso, acho que é importante vocês lerem a leitura, perceberem a sutileza, esse humor muitas vezes ácido e árido do José Paulo Paes. E eu convido vocês a assistirem às nossas aulas e também esses diversos movimentos que nós temos aqui, porque aqui nós temos muito, né, nesse canal do YouTube, muita poesia, muita literatura e muitos movimentos artísticos e culturais. Tudo bem? Nada de sentimentalismo. Aqui é humanidade nua e crua. Obrigada, pessoal. Até a próxima, porque a gente sempre tem boas histórias para contar e bons livros para a gente pensar. Tchau, tchau.